Olá, agradecendo a Deus por mais essa nossa reunião, pedindo a bênção de Jesus. Vamos iniciar com a prece ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Gostaríamos de falar hoje sobre as comunicações e encontros entre os espíritos encarnados e desencarnados. Então, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê: os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres na espiritualidade velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado um passo na senda da perfeição. E as pessoas que se unem somente por interesse e não por amor, nada serão realmente uma para outra. A morte as separa na terra e no céu. Então vimos na semana passada que os espíritos desencarnados se comunicam pelo pensamento, né? E nós, espíritos encarnados, ainda precisamos da voz para conversarmos uns com os outros. Mas a perspectiva é de que no futuro possamos nos comunicar mentalmente também. Assim acontece com os habitantes de mundos mais adiantados, como Júpiter, segundo o relato dos espíritos. Mas já pensou se hoje nos comunicássemos pelo pensamento? Tudo ficando a descoberto, com todos sabendo o que os outros pensam, não haveria bons resultados, né, com essa transparência, vocês não acham? Deus sabe o que faz, né? E Ele está no controle. Nossa condição moral ainda não nos permite essa capacidade. Há raras exceções, é claro, né? Médiuns que têm a capacidade de se comunicar pelo pensamento. E há pessoas que, pela convivência, é comum isso, né? Pela convivência, a gente tem pensamentos coincidentes. Mas, no geral, a humanidade ainda não consegue se comunicar pelo pensamento, efetivamente. Quanto às comunicações e encontros entre os espíritos, superado o período de perturbação após o desencarne, os espíritos vão recobrando a memória de suas experiências passadas e as dos que os rodeiam, reconhecendo aqueles que conheceram aqui na Terra. Mas tudo é dentro do controle de Deus e na medida do merecimento de cada um. Parentes e amigos vêm ao encontro do recém-desencarnado amado, acolhendo-o e ajudando-o a se desprender dos liames que o ligam ainda ao corpo. Tratando-se de um presente dado aos bons espíritos, porque aqueles que não são tão bons ficam no isolamento sem comunicação ou cercados de outros espíritos da mesma natureza. O encontro dos espíritos, então, após a morte, assim vai depender do nível de elevação de cada um. Há os mais adiantados que caminham mais rápido, e excesso em algumas reuniões específicas, eles não ficarão junto aos seus. E há os que serão privados da presença de seus entes queridos, às vezes por muito tempo, até que melhorem seu padrão moral para os alcançarem, né? Assim, temos encontros e comunicações na espiritualidade, e temos, através da mediunidade, as comunicações da espiritualidade com os encarnados aqui na Terra, e vice-versa. Mas, como dissemos, tudo dentro do controle de Deus, por merecimento ou por motivo útil. Mas, como dissemos, por motivo útil, né? Ou seja, os espíritos vão comparecer, vão se comunicar, se for permitido por um motivo útil, para aprendizado ou para consolo, né? Esses encontros podem demorar, de acordo com as circunstâncias, né? Mas há que se ter a esperança de que ocorram, digo, os encontros na espiritualidade. É o que os médiuns dizem nas sessões mediúnicas, aos espíritos sofredores que comparecem se dizendo esquecidos e lamentando as saudades dos seus seres amados, que eles não conseguem encontrar na espiritualidade, né? Então vamos ver o que Emmanuel nos diz. No texto A Sagrada Esperança, está no livro Palavras do Infinito, psicografado pelo Chico. Ao ser questionado se o espírito encontra os seres que amou
e que partiram para o além antes dele, Emmanuel nos dá essa resposta confortadora. Nem sempre encontramos, ao despertarmos na existência do além, todos aqueles que participavam das nossas dores e júbilos da terra. Alguns entes caros parecem apartados ainda de nós para sempre. Todavia, todos nós encontramos dentro da misericórdia divina quem nos elucide e guie caridosamente, nas incertezas e nas dúvidas, né? Então sempre haverá um acolhimento, mesmo que não de um ente querido, né? Dia virá, porém, que teremos a consoladora certeza de encontrar todos pelos laços do amor. E essa certeza constitui uma grande felicidade para todos os espíritos. Então não podemos nos esquecer, né, também da capacidade de captar os nossos pensamentos que os espíritos têm e do sofrimento que podemos lhes causar pelo nosso inconformismo por sua partida. Então veja o que Emmanuel nos ensina no texto Ante os que partiram, está no livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Nada de descanso em paz, né? Existe toda uma atividade lá do outro lado, né? Então eles estão pensando, eles lutam, eles sentem e eles choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhe os gritos e as súplicas em ondas mentais e tremem cada vez que os laços afetivos se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Então muitas pessoas se matam pela morte de um ente querido. Isso é um desesperador, né, para esse ente que já se foi, né? Lamentam-se quanto aos erros praticados dos espíritos que se foram, né? E trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te a prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias, e rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não podemos nos esquecer que Jesus, o nosso Divino Mestre, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta, mas voltou a nós em espírito aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Que lindo, né? Bastante consolo, né? E essa questão, então, fica clara no poema Saudade e Esperança, do Espírito Figueiredo Silva, está no livro Cartas do Altro. E ele diz: versos à companheira querida que deixei no mundo. Vejo-te e não me vês, enlaço-te, querida. Procuras-me na lousa ante a forma sem vida. Indagas recordando e soluças sem fala. Entre nós o silêncio, anseio confortá-la. Sufoca-me a saudade estranha, eles também sentem saudade, né? Indefinida. Tu partes, parto igualmente, é nova despedida. Clamo à frente da noite e o túmulo se cala. Desculpe. Venho agora, porém, da morte que transpõe, rogar-te ao coração, estrela do meu sonho, não me procures mais na terra seca e fria. Acerena-te e aguarda, um dia finda a prova. Surpreenderás contigo a luz da vida nova, e na glória do amor hei de esperar-te um dia.
Lindo, né? E pode se perguntar, como fazer para atenuar essa saudade, né? Então lemos aqui no poema de Emmanuel, chama-se Saudade, está no livro Fonte de Paz. Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo o bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Então que façamos a caridade, trabalhando bem, auxiliando o próximo, né? Porque quando a gente faz isso, a gente não tem maus pensamentos e isso atenua as nossas saudades. Essa é a dica de Emmanuel, né? Quanto ao merecimento ou não desses reencontros, vamos ler o poema. Chama-se Saudade Vazia, do espírito Jorge Falheiros. Então aqui é a questão do merecimento para os encontros e as comunicações, né? Desde muito chorava o belo filho morto, num desastre de mar em suntuoso falucho. Um suntuoso navio, né? Triste, a fidalga anciã vivia em pranto e luxo, no esplêndido solar ao pé de velho porto. Certo dia, a criada, né, preocupada com ela, em rijo desconforto, dá-lhe um pobre enjeitado, um magro pequerrucho. Ela clama, não quero isto, a fidalga, né? Não quero, isto é morcego e bruxo, tem na face de monstro o nariz feio e torto. Então a criada lhe traz uma criança para ela adotar, né? E ela rejeita. Porque era criança feia, tinha um nariz feio e torto. E a dama solitária, em angústia insofrida, atravessou a morte e acordou noutra vida, buscando ansiosa e rude a afeição do passado. Debalde soluçou na lição do destino, ao desprezar na terra o infeliz pequenino, recusara orgulhosa o filho reencarnado. E é assim que acontece mesmo, né? Sabe-se lá quando esses dois espíritos poderão se reencontrar, né? Vai exigir dessa mãe muito esforço no bem e na renovação moral. Então, temos os médiuns que trabalham com amor e se esforçam pelo equilíbrio e elevação moral para serem bons intérpretes dos espíritos. Temos os espíritos desencarnados que, por amor, se esforçam por estudar e trabalhar no bem para se elevarem e poderem se reencontrar com seus amores, né, em planos superiores ao seu, e também para velarem seus entes queridos, para poderem velar, né, porque às vezes o espírito está numa condição que ele ainda não pode fazer isso, né, mas uma vez alcançada essa elevação suficiente, ele vai estar velando por nós. E temos também os encarnados trabalhando no bem para atenuar a dor da sua perda, saudosos em prece amorosa pelos que partiram. Assim como se vê, o caminho é sempre o amor, né? Tá certo? Obrigada. Até a semana que vem.